Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Matemática para Informática. Na aula de hoje, nós vamos ver os tipos de frações. Vamos continuar nossa tradição, por definir nosso conjunto universo, que agora é constituído pelos números racionais. Nos dicionários, nós encontramos a definição de fração como parte de um todo. Bom, isso aí é um slide lá da aula 12, né? E aí, é isso que chama atenção para a definição de fração, ou seja, fração é um pedaço, né? Uma parte de um todo. Portanto, em essência, uma fração é algo menor do que uma coisa inteira. Isso nos leva, então, a três tipos de frações: a fração própria, a fração imprópria e a fração aparente. Vamos ver cada uma delas. A fração própria, então, ocorre quando o numerador é menor do que o denominador. Já a fração imprópria, ela ocorre com o contrário, né? Com o numerador maior do que o denominador. E a fração aparente é quando o numerador é múltiplo do denominador. Então, vamos entender melhor. A fração própria, então, significa que quando o numerador é menor do que o denominador, como nós temos uma divisão, então realmente nós temos algo menor, né, uma parte menor do que o todo. Então, por isso que o nome é fração própria, ou seja, pela definição de fração. Então, isso aqui corresponde exatamente a um pedaço de um todo. Já na fração imprópria, então nós temos um numerador maior do que o denominador, então ela tem alguma coisa aqui que é inteira, né? Se você dividir o numerador pelo denominador, vai dar um quociente maior do que 1, maior ou igual a 1. Então, nós temos ali alguma coisa inteira dentro desses, desses pedaços aqui, dessas divisões aqui que nós estamos fazendo. E já a fração aparente, então, ou seja, ela só tem aparência de fração, mas não é uma fração, de fato. Se você simplificar, se você buscar a fração irredutível, você vai encontrar um número racional com um denominador igual a 1. Então vamos ver exemplos. Fração própria, 5 oitavos. Então, se você tem 5 oitavos, significa que você tem 5 pedaços correspondentes a 1 oitavo, ou seja, você não consegue chegar a uma unidade. Já na fração imprópria, você tem 8 quintos. Então agora sim, você tem 8 pedaços correspondentes a 1 quinto. Ora, juntando 5 já dá uma coisa inteira. Então sobram mais 3 pedaços, que seriam 3 quintos aqui dentro. E a fração aparente, então aqui você tem 15 dividido por 5 é igual a 3. Então, de fato, isso aqui é uma aparência de fração, mas no fundo, o número racional aqui por trás é o 3. Temos também as frações mistas, que nada mais são do que uma outra forma de representar frações impróprias. Vamos começar para a fração imprópria que nós vimos anteriormente, 8 quintos. Como eu falei, lá dentro dessa fração nós podemos decompor o 8 como 5 mais 3. E aí nós temos então duas frações. 5 sobre 5 mais 3 sobre 5. Ora, 5 pedaços correspondentes a 1 quinto dá exatamente 1. Mais os 3 quintos que eu tinha falado anteriormente. E aí como é que fica uma fração mista? Ela fica escrita dessa forma. Então é uma outra aparência de uma fração imprópria. Então toda a fração imprópria pode ser escrita como uma fração mista e vice-versa, tá? Para voltar é bem simples. Você multiplica o denominador, aqui no caso é 5, por esse número aqui inteiro. Então 5 vezes 1 dá 5. E soma com o numerador. Então 5 vezes 1, 5, com mais 3, 8. E você retorna a fração imprópria. Agora, como ir direto ao ponto? Como fazer essa migração de uma fração imprópria para uma fração mista sem precisar fazer aquelas operações todas que eu mostrei anteriormente, que foram só apenas para cunho didático? Para ir direto ao ponto, você faz uma divisão. Então, né, exemplo, você tem aqui 19 sobre 5. É uma fração imprópria. Você vai dividir 19 por 5. E aí você faz aqui a divisão no papel.
né? Você faz 19 dividido por 5, você encontra quociente de 3, resto 4. Então, com essas informações aqui, quociente de 3, resto 4, nós podemos montar. Eu vou chamar a atenção aqui a um ponto, relembrando. O resto é sempre menor do que o divisor. Portanto, isso aqui vai para o numerador. Tá? Então, o resto é que vai ficar aqui no numerador e aqui fica o quociente. Por isso, você sempre vai ter, numa fração mista, essa fração aqui vai ser sempre uma fração própria, porque o resto é sempre menor do que o divisor. Okay? Agora vejamos um tipo muito comum de fração, que nós vamos encontrar normalmente aí pelas nossas contas, são as frações unitárias. E é coisa muito simples. Fração unitária é o que é? É uma fração cujo numerador é o inteiro 1. Muito simples. Então aqui são exemplos de frações unitárias. 1/2, 1/5, 1/10, 1 sobre 123 avos. Ok? Então, é uma aula bem simples, bem rápida. Chegamos ao fim, então. Vocabulário novo, nós vimos fração própria, fração imprópria, fração aparente, fração mista, fração unitária. E a simbologia nova foi essa daqui, de apresentar a fração mista. Okay? Então é isso, força em honra, muito obrigado e até a próxima aula.